Oi, pessoal, estou retomando aqui rapidinho para complementar aí o nosso encontro aí, nossa aulinha. Eu matei a charada aqui. A questão é a seguinte, ó, é, quando a gente criar o projeto, a gente estava fazendo uma compilação aqui, estava usando um erro aqui que estava associado ao uso dessas bibliotecas MKL que a gente usa para resolver, fazer transformada de Fourier, tá? E é mais ou menos bobo o problema. Então, é só uma configuração aqui no compilador, tá? Porque tá aqui, você vem aqui no compilador, nas properties, tá certo? Eu estou selecionando all configurations. O que que significa isso? Significa que, na verdade, as alterações que eu estiver fazendo agora, elas vão ser válidas tanto para configuração debug como para configuração release, né? Ou seja, eu quero que elas funcionem nas duas situações. Muito bem. Então, quando eu abrir aqui o All Configurations, perdão, quando eu abrir as propriedades aqui do projeto, eu venho aqui em Fortran, e aí, rapaz, tem que vir aqui em Libraries, e aqui, ó, Use Intel Math Kernel Library. A gente precisa ligar essa garota aqui. E para usar, a gente vai usar a Sequential, ok? Ela tem versões paralelas, sequenciais para cluster e tal. A gente se liga a Sequential. Aí você aplica. Oi. E quando eu fiz isso, já funcionou. Eu fui rodar e deu um erro que é muito famoso, que chama o Stack Overflow, tá certo? Stack Overflow é porque você está usando memória de pilha e tinha reservado menos memória de pilha do que você de fato tentou usar ou tentou alocar na sua programação, né? E para evitar o Stack Overflow, eu vou dizer qual é o tamanho da memória que a gente vai usar. E você faz isso aqui no Optimizations. Cadê o Optimizations? Está aqui, tá? Então, você vai aqui, os arrays que vão ser armazenados nessa memória, que é a memória heap, que tem a ver com isso que eu te falei, tá? Você pode botar 1000 aqui. Se você botar zero, que também é possível, ele vai colocar todas a, todo o que precisar para calcular toda a memória necessária para alocar variáveis dentro das subrotinas, quando ele precisar dessa memória, ele vai usar toda a memória disponível no computador, né? Com 1000, esse 1000 é em kilobytes, isso aqui está suficiente para rodar a maioria dos nossos casos. Se der um bug aí, um Stack Overflow, você tem que vir aqui e aumentar esse valor, tá? Então, vem aqui, ok, joia. E agora? Agora, em tese, você tem que rebuild. Então, eu vou dar build, ele vai dar build, tá? Então, se você pode acompanhar o progresso disso olhando para cá, ó. Então, ele vai fazer aquela coisa toda e tal, para resolver. A gente vai, com o tempo, como é que fala, aprender a fazer isso mais rápido. Na verdade, eu vou tentar fazer isso ficar mais rápido, né? Criar uma versão mais enxuta desse código, beleza? Olha aqui, ó. Aqui na tela está aparecendo outros exemplos, né? De passagem de parâmetro sem usar o real 8. Isso aqui é um negócio que me deixa um pouco preocupado. Isso aqui são os outros programadores, né? E tal. Quer dizer, esse negócio não fica muito universal quando a gente sai de uma plataforma para outra. Aqui eu estou garantindo que tudo é real de 8 bits, porque a gente fez isso nas configurações do próprio compilador, né? Então, assim, com um pouco de sorte, as coisas vão dar certo aqui, mas a gente deveria evitar isso, né? Enfim, pessoal, a gente está trabalhando com um código que é doméstico, né? A gente vai lidar com essas idiosincrasias desse código que foi manufaturado sob muitas mãos e tem muita coisa a ser feita aqui, com certeza, tá? Muito bem, ele tá linkando aí, vamos aguardar com paciência. E tão logo ele termine de linkar, a gente vai colocar ele para rodar. Pronto, aí finalmente é, temos aí a nossa rodou com sucesso. Eu ia chamar a atenção, repare que a gente conseguiu rodar com Intel 64,
né? Isso aqui ficou naquela parte aqui, ó, 64 bits isso, tá? Configuration Manager, a gente mudou, estava em x86, foi para x64, aqui na plataforma você também mudou, estava em Win32, a gente foi para x64, então tá tudo lindo e maravilhoso, né? E aqui não tem jeito de fazer os dois ao mesmo tempo, eu já fiz para o release, porque a gente vai rodar no release. Não tem que compilar de novo, só tem que dar start. Então vamos lembrar aqui, já mudamos o nosso arquivo de saída. Então vamos só ver o que vai acontecer. Vai acontecer que ele vai começar, vai fazer uma gota no centro do domínio de raio 1. O nosso domínio tem 10 de lado, é um cubo, dividimos em 64 pedacinhos cada cubo desse, tá certo? Ele vai rodar com Reynolds baixo, de 10 a menos 2, um capilaridade não tão baixo de 0,15, na verdade é um bom capilaridade. O lambda, que é a razão de viscosidade, é 1, não tem nada magnético funcionando, o que vai rodar é Simple Shear. E vamos nessa durante um tempo adimensional, e esse aqui é o ΔT adimensional. Então, pronto, colocamos aqui essa tela que está aparecendo, espero que esteja gravando, é como começa a rodar, ele dá uma demoradinha, tá certo? Como a gente pode ver. E depois, na verdade, ficou uma malha muito rápida. Eu vou, inclusive, parar isso aqui, vou dobrar, não dá nem para a gente ler ali, eu vou dobrar o tamanho desse, diminuir aqui aumentar, né, a discretização, vou botar o dobro. O dobro não, é 8 vezes mais pontos, né? Eu multipliquei por 2 cada dimensão. Salvar. Vou nem mexer no ΔT, eu deveria, sei lá, botar isso aqui para 1, né? Mas eu estou achando que esse CFL tá bom. Vou rodar de novo. Repare que isso não vai requerer outra compilação. E ele então vai começar a rodar. Ele dá essa demorada porque ele está carregando a memória, está fazendo a alocação de memória. Então, a primeira execução demora. Tem também um procedimento de inicialização que às vezes é demorado. Então, a gente tem que ter uma certa paciência nesse comecinho, tá? Mas ele vai, eventually. Ele vai funcionar, certo? Então, às vezes a paciência é grande, né? Se você olhar aqui do lado, você vai ter indicações aqui, ele está usando memória. Na verdade, atualmente, na minha máquina, o meu principal limitante é memória. Ah, vai aparecer alguma coisinha aqui. Ele vai mostrar aqui, então, ó, o volume da nossa gota, qual que ele está. E aí ele vai ficar mostrando aí um monte de coisa aqui, né? Mesmo assim, continua sendo relativamente rápido, né? O que você vê é que se você segurar aqui no cantinho, você consegue parar ele, ó. Dá para você ter uma noção do que está acontecendo, né? Aqui, então, vou deixar na tela. A gente está vendo a quinta iteração de 500, né? E aí ele vai mostrar aqui qual foi o resíduo na solução dos diversos sistemas lineares. Então, os 3 primeiros sistemas que estão aparecendo aqui, né, são sistemas para resolver a componente U, V, I e Z. Então, aqui você tem esse aqui, componente U, componente V, componente Z. Ele fala para a gente quanto tempo ele demorou para resolver, em segundos, né? Segundos de vida real, quanto tempo que ele demorou para resolver os 3 sistemas lineares. Depois ele tem que resolver o sistema de pressão. Esse aqui, o que que é? Ele vai ter que resolver o de pressão. Está usando o mesmo solver? Ah, não, tá não. Eu não sei quem que ele está resolvendo aqui. 1, 2, 3. Honestamente, não, a pressão ele também está usando o Fast Fourier Transformer para resolver. O resíduo é um pouquinho maior, já vai estar associado ao resíduo, como é que fala? É um sistema mais cheio, sabe? Então ele dá um resíduo um pouquinho maior. Calcula qual que foi o tempo para resolver a pressão, veja que foi bem rapidinho, né? E diz para a gente quanto que é o div de U, para a gente ter uma noção de quão incompressível a gente está. A gente está bem incompressível, está ótimo isso. E aqui esse time for redistancing é uma coisa que está associada ao level 7, a gente vai falar no futuro. A iteração inteira completou. Ele fala iteration, mas não é iteration, é time step, né? O certo, ele demorou 0,5 segundos. Na verdade, o programa está rodando, eu só segurei aqui, ele continua rodando, tá? A gente já está numa iteração lá 62,
E vamos dar uma olhada nos arquivos que ele está construindo. Então, eu vou abrir aqui o Fenrir, não sei o que é esse acrônimo. Muito bem, o que a gente pode ver é que ele produziu aqui alguns arquivos, tá? Esses aqui são arquivos de saída, que eu estou fazendo saída para o TechPlot, certo? Isso aqui, ó, é um arquivo de dados que mostra de 10 em 10 time steps, ele anota determinadas quantidades do problema, tá certo? E anota isso ao longo do tempo. Vou abrir esse arquivo e mostrar para você ter uma noção do que está guardado aqui nesse arquivo. Então, você tem iteration, de novo, não é iteration, é time step, tá certo? Vou descobrir quem programou isso com esse nome. Aí depois vem a primeira coluna, é o time step, depois a volume fraction, a fração volumétrica que a gente tem, e depois a norma do gradiente de φ, que é a função de distância, a norma máxima, que são medidas de erro que a gente tem, θ, que é a inclinação da gota, a deformação que a gota tem nesse momento, e outras quantidades aí que a gente calcula ao longo do tempo, tá? E aqui também aparece esse arquivo TechPlot, é um arquivo, sei lá, quase meio giga, né? Que tem aí a gota aparece aí, tá certo? Se eu clicar aqui para abrir esse arquivo, vai demorar um bocado, então a gente vai fazer isso depois. Na verdade, eu vou deixar. Vocês podem usar as subrotinas VTK, as que fazem saída para o Paraview, beleza? É isso aí, pessoal. O programa continua rodando, ele vai rodar aí até o final. Fez 100 iterações, aí apareceu o primeiro arquivo, ó, aqui, ó. Está escreveu o primeiro arquivo depois de 100 interações. Demora um bocado para abrir esse arquivo e tal, é melhor fazer em outro computador aí. É isso, valeu. Espero que tenha ajudado. Vou parar a gravação.